A casa onde Sofia havia crescido estava imersa em uma tristeza palpável. O cheiro de bolos recém-assados e a luz do sol filtrando-se pelas cortinas eram ecos de um passado que agora parecia distante. Desde a morte de Dona Rosa, sua única figura materna, o lar se transformara em um espaço sombrio, cheio de memórias não vividas. As paredes, antes vibrantes, agora ressoavam com o silêncio, como se lamentassem a ausência da mulher que havia amado. Sofia sentou-se numa cadeira antiga, segurando uma foto de Dona Rosa. A expressão gentil da mulher a confortava, mas a falta dela pesava em seu coração. Desde pequena, sempre se perguntou sobre como teria sido ter vivido com seus pais. Eles morreram em um trágico acidente de carro quando ela tinha apenas 5 anos, deixando-a sem entender por que o mundo havia sido tão cruel. A ausência deles era um buraco em sua vida que nunca poderia ser preenchido. Dona Rosa, sua avó, a acolheu desde esse trágico evento, tornando-se seu único lar. Dona Rosa sempre contou histórias sobre seus pais com amor e nostalgia. Seu pai era um homem gentil e corajoso, dizia ela, e sua mãe tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Essas memórias, embora cheias de carinho, também traziam à tona a dor da perda. À medida que a idade avançava, Dona Rosa, em sua velhice, frequentemente confundia os nomes. Ana, querida, você precisa se agasalhar, dizia, sem perceber a confusão, enquanto Sofia sentia uma pontada no coração. Aqueles momentos revelavam o quanto Dona Rosa nunca havia esquecido de Ana e como sua memória permanecia viva em sua mente. Ana era a filha de um casal que Dona Rosa trabalhou anos atrás, os quais Dona Rosa nunca esqueceu. Enquanto organizava os pertences de Dona Rosa, encontrou uma caixa empoeirada no sótão. Ao abri-la, encontrou cartas e fotos antigas que revelavam um passado que ela não conhecia completamente. Uma carta em particular chamou sua atenção. Dona Rosa falava sobre Antônio e Beatriz, seus antigos patrões, e a entrega de Ana para adoção. Não foi uma decisão fácil, dizia a carta, mas a saúde mental da mãe dela estava se deteriorando rapidamente. Não podíamos deixar Ana sofrer por nossa dor. Com a morte de Dona Rosa, Sofia sentia que o tempo estava se esgotando. O desejo de encontrar uma família que a acolhesse crescia a cada dia. O que era uma ideia distante agora se tornava uma urgência. E se eu puder encontrar Antônio e Beatriz? Pensava. E se eu puder me apresentar como a filha que eles perderam? A possibilidade de recuperar um pouco do amor e da conexão que sempre desejou a impulsionava. Dona Rosa sempre falava de Antônio e Beatriz com muito carinho, destacando como eles eram bondosos e como foram ótimos patrões. Ela costumava dizer, eles têm um grande coração e adorariam conhecê-la, Sofia. Quem sabe você trouxesse um alento para os dias de dor que eles passam desde que entregaram a pequena Ana para a adoção. Essas palavras ecoavam na mente de Sofia, alimentando seu desejo de se conectar com Antônio e Beatriz. Na sua mente eles eram a resposta para sua solidão. Talvez eu possa fazer isso, ela pensou, a ideia tomando forma. Talvez eu possa sentir o que é ter uma família novamente. Mas a incerteza a consumia, e se eles não a aceitassem? E se a dor da perda de Ana fosse muito forte? Com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos conflitantes, Sofia decidiu que precisava de um lar. A ideia de se apresentar como a filha de Antônio e Beatriz era aterradora, mas a promessa de um amor perdido a movia. Eu tenho que tentar, sussurrou para si mesma, sentindo que era sua última chance de encontrar a conexão familiar que sempre buscou. Antônio e Beatriz viviam em uma casa que um dia transbordava alegria, mas agora era marcada por uma tristeza profunda. Quando Ana nasceu, o casal estava radiante de felicidade. No entanto, a saúde mental de Beatriz começou a se deteriorar logo após o parto. O que deveria ser um momento de celebração rapidamente se transformou em uma luta constante. Dona Rosa, a empregada da família, sempre esteve presente durante os momentos mais difíceis. Ela era mais do que uma funcionária. Era uma amiga e confidente, uma mulher sábia que oferecia conforto nas horas de desespero. Você precisa descansar, dizia Dona Rosa a Beatriz, muitas vezes passando a noite com ela, garantindo que a menina estivesse segura e bem cuidada. Ana precisa de você forte. No entanto, conforme os dias se transformavam em semanas, Beatriz começou a se perder em sua própria mente, tornando-se uma sombra do que havia sido. Os primeiros meses foram repletos de risos, mas logo se tornaram marcados por gritos e desespero. Beatriz frequentemente se trancava no quarto, incapaz de enfrentar a realidade.
Antônio, angustiado ao ver a dor da esposa, lutava para equilibrar sua própria tristeza com a necessidade de cuidar da família. Dona Rosa se tornou uma âncora para a família, mas a pressão estava se acumulando. Antônio, ao perceber a crescente dependência emocional de Beatriz em relação a Dona Rosa, começou a se preocupar com o impacto que isso poderia ter na recuperação dela. Ele queria que a esposa encontrasse sua força interna, e sabia que Dona Rosa estava sobrecarregada. Em uma noite tensa, após um episódio em que Beatriz teve um colapso emocional, Antônio tomou a difícil decisão de demitir Dona Rosa. Ele acreditava que isso poderia forçar sua esposa a confrontar sua realidade sem a ajuda constante de Dona Rosa, na esperança de que ela pudesse se recuperar. Amor, precisamos encontrar uma maneira de você se reerguer, disse ele, com a voz trêmula. Eu não quero que você dependa de ninguém para ser a mãe que Ana precisa. Beatriz, devastada, implorou, mas Dona Rosa sempre esteve ao nosso lado. Sem ela, eu não sei como lidar. Antônio, com lágrimas nos olhos, respondeu. Eu sei que é difícil, mas é para o bem de todos nós. Precisamos encontrar força dentro de nós mesmos. O dia da demissão foi de extrema dor. Quando Antônio comunicou a Dona Rosa sua decisão, ela ficou em choque. Eu sempre estarei aqui para vocês, disse ela, a tristeza em sua voz clara. Vocês são como minha família. Antônio tentou manter a firmeza, mas seu coração doía. É apenas uma pausa, Dona Rosa. Nós precisamos tentar sozinhos. A decisão teve consequências profundas. Beatriz, sem o apoio constante de Dona Rosa, afundou ainda mais em sua depressão. Assim, Antônio, pressionado por toda a situação, começou a pensar na ideia de colocar Ana para adoção. Uma decisão difícil, que foi ficando clara que era necessária, uma vez que o casal não podia contar com a ajuda de mais ninguém. O dia da adoção foi um dos momentos mais dolorosos de suas vidas. Quando a assistente social chegou para levar Ana, Beatriz não conseguia parar de chorar. Por favor, cuide bem dela, implorou, enquanto Antônio segurava sua mão, ambos sabendo que aquela decisão os marcaria para sempre. A dor de perder Ana era uma ferida que nunca cicatrizaria, e a lembrança de Dona Rosa, que sempre acreditou na capacidade de Beatriz de ser uma boa mãe, pairava no ar. Um lembrete constante da luta que haviam enfrentado. Dona Rosa nunca mais fora chamada de volta para trabalhar com o casal, pois sua presença poderia causar gatilhos no casal e fazê-los reviver todo o evento traumático de suas vidas. Após meses de reflexão, Sofia decidiu que precisava de um lar. Um lugar onde pudesse sentir o amor que sempre buscou. Com coragem, tomou a difícil decisão de se apresentar a Antônio e Beatriz como a filha que haviam perdido. A casa deles, que Dona Rosa sempre descrevera como cheia de amor, agora parecia um labirinto de emoções. Quando entrou, o aroma do bolo fresco a envolveu, e as fotos de Ana, penduradas nas paredes, pareciam observá-la. Cada imagem contava uma história, e Sofia se sentiu pequena e vulnerável diante de tanto amor. Ao se apresentar, seu coração parecia querer sair do peito. Um nó se formou em sua garganta, dificultando a respiração. As palavras que ela estava prestes a pronunciar eram mais do que apenas uma revelação. Eram a esperança de um novo começo. Com um profundo tremor na voz, ela finalmente se posicionou à frente do casal, o olhar determinado, mas vulnerável. Eu sou Ana, disse, a sinceridade pulsando em suas palavras. Não imagino as razões pelas quais vocês me colocaram para adoção, mas gostaria de conhecer suas histórias. Busquei por vocês minha vida toda e não sei qual o sentimento de vocês por mim, mas estou aqui novamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Beatriz olhou fixamente para Sofia, os olhos se enchendo de lágrimas que misturavam incredulidade e esperança. Você é nossa filha, exclamou, a emoção transbordando em sua voz. Antônio, ainda atônito, deu um passo à frente, seus olhos fixos em Sofia. Como pode ser? Você é tão parecida com ela. A lembrança de Ana parecia ressurgir diante dele, trazendo à tona uma avalanche de sentimentos que ele lutava para controlar. Sofia, cercada por uma onda avassaladora de emoções, sentiu-se dividida entre a alegria e a dor. Eu sei que isso é difícil de aceitar, disse, tentando transmitir seu amor. Só quero ser parte da família novamente. Nos dias que se seguiram, Antônio e Beatriz demoraram para aceitar que aquilo estava acontecendo. Pensaram em teste de DNA, pensaram em contratar um investigador, pensaram em tudo o que poderia fazer para esclarecer toda aquela volta repentina de Ana. No entanto, com os dias se passando, a casa se encheu de um misto de alegria e confusão.
Antônio e Beatriz, mesmo com todos os pensamentos, estavam em estado de êxtase e perguntas não paravam de surgir. Como isso é possível? Questionou Antônio, incapaz de conter sua curiosidade. Você realmente é nossa Ana. Sofia hesitou, sabendo que precisava sustentar sua mentira. Eu imagino que fui dada para adoção em um momento muito difícil, começou, a voz firme. Mas com o passar dos anos, sempre pensei em vocês. Queria entender quem eu sou, e tudo me levava de volta a vocês. Ela decidiu que precisava contar um pouco de sua história, mas sem revelar a verdade completa. Meus pais adotivos eram amorosos, mas nunca consegui me sentir verdadeiramente em casa. Quando eles faleceram em um acidente, anos atrás, fiquei completamente perdida. Eu soube que era a hora de buscar vocês, a única família que sempre desejei, e assim comecei a busca por vocês. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Beatriz enquanto ouvia as palavras de Sofia. Oh, minha querida, como você sofreu! Ela exclamou, a dor da perda de Ana ressoando em seu coração. Antônio, com uma expressão de compaixão, segurou a mão de Sofia. Você sempre terá um lugar aqui, Ana, disse ele, a determinação em seu tom. Antônio e Beatriz aos poucos foram deixando todas as dúvidas de lado e abriram o coração para viver todo aquele momento, que parecia um sonho. Embora as intenções de Sofia fossem genuínas, a pressão de viver em uma mentira a consumia lentamente. A sombra da verdade pesava sobre ela, e a cada dia que passava, a batalha interna se tornava mais intensa. O desejo de ser aceita por Antônio e Beatriz se misturava com a culpa de não poder ser completamente honesta. Os dias seguintes foram preenchidos por risadas e momentos de redescoberta, mas também por um silêncio carregado de perguntas não ditas. Sofia sabia que eventualmente a verdade teria que vir à tona, mas por enquanto estava decidida a aproveitar cada momento com a família que ela sempre desejou. Nos meses que se seguiram, a vida de Sofia ao lado de Antônio e Beatriz tornou-se um mar de emoções conflitantes, mas também um espaço de alegria e redescoberta. A casa, agora cheia de risos e memórias, ressoava com uma nova energia. Antônio e Beatriz, ao aceitarem Sofia como parte da família, encontraram um motivo para sorrir novamente, enquanto Sofia finalmente sentia o calor de um lar. As manhãs começavam com o cheiro do café fresco e o som da risada de Antônio, que tentava animar Beatriz com suas piadas. Cuidado, amor. Hoje não estou no clima para suas tentativas de humor, ela respondia com um sorriso, mas sempre acabava rindo, mesmo que fosse por dentro. Sofia observava, encantada, como a conexão entre eles parecia se rejuvenescer. Certa manhã, enquanto estavam na cozinha, Sofia se ofereceu para ajudar a preparar o café da manhã. Posso fazer panquecas? Ela perguntou, animada. Antônio levantou uma sobrancelha, surpreso. Panquecas? Você sabia que quando você era pequena adorava panquecas? Você ainda gosta? Beatriz sorriu, seu olhar se iluminando ao recordar as memórias de Ana. Sofia, animada, respondeu. Sim. Vamos experimentar uma nova receita? A ideia de criar novas memórias a deixava entusiasmada. Enquanto cozinhava, Beatriz ajudava e as duas começaram a compartilhar histórias. As panquecas logo se tornaram uma tradição, um símbolo da nova vida que estavam construindo juntas. Após o café da manhã, Beatriz e Sofia frequentemente saíam para caminhadas no parque. Antônio, que sempre se preocupava com a saúde da esposa, observava-as com um sorriso satisfeito enquanto se lembrava da alegria que Ana trazia à sua vida. As tardes eram preenchidas com risadas e jogos de tabuleiro, onde Sofia sempre tentava vencer o casal. Não pense que vou deixar você ganhar, Ana, dizia Antônio, piscando para ela, enquanto Beatriz ria, apoiando a filha. Aqueles momentos eram cheios de amor e aprendizado. Cada um deles descobria algo novo sobre si e sobre os outros. Sofia começou a entender mais sobre a dor que o casal carregava. Durante as conversas à noite, Beatriz frequentemente compartilhava suas memórias de Ana, a tristeza que a ausência da filha causava em sua vida. Ela falava das festas de aniversário que nunca foram celebradas, dos momentos de crescimento que foram perdidos e dos desenhos coloridos que Ana teria criado, agora apenas sombras na sua mente. Beatriz contava com uma mistura de amor e lamento, cada palavra impregnada de saudade e de um profundo vazio, deixado por um momento de fraqueza emocional que os separou. Sofia ouvia atentamente, o coração apertado ao perceber o peso da dor que o casal carregava. A cada história, ela se sentia mais conectada, como se estivesse gradualmente se entrelaçando na tapeçaria daquela família.
Contudo, a consciência de que nunca poderia ser realmente Ana a feriu profundamente. Cada risada que ecoava na sala era acompanhada por uma lembrança da falta que Ana fez. A felicidade que compartilhavam misturava-se com a tristeza, e Sofia lutava contra o peso da identidade que havia escolhido assumir, um papel que a fazia sentir-se tanto amada quanto uma intrusa. No entanto, essa nova dinâmica trouxe luz a todas as suas vidas. Beatriz, aos poucos, começou a se abrir mais, mostrando-se mais forte e esperançosa. Eu nunca pensei que seria capaz de amar novamente, mas você trouxe alegria de volta à nossa casa. Disse ela a Sofia em um momento de vulnerabilidade. Você é como um raio de sol. Sofia, por sua vez, encontrou um sentido de pertencimento que nunca havia sentido antes. Cada riso compartilhado, cada história contada ajudou a preencher o vazio em seu coração. Ela aprendeu a cozinhar receitas das antigas, a fazer pequenos reparos na casa e até a jardinagem com Antônio, que sempre teve mãos verdes. Ainda assim, a sombra da verdade pairava sobre ela. A pressão de viver em uma mentira a consumia lentamente. A cada risada compartilhada, a cada lágrima derramada, ela sentia que estava finalmente encontrando o lar que tanto buscara. Mas a consciência de que, em algum momento, precisaria ser honesta, a deixava inquieta. A felicidade que estavam construindo juntos era palpável, mas Sofia sabia que havia um fio delicado ligando seu passado a esse novo presente. A jornada não seria fácil, mas ela estava determinada a aproveitar cada momento com a família que sempre desejou. À medida que o tempo avançava, Sofia começou a se queixar de dores, fadigas e outros sintomas, que ela sabia exatamente de onde vinham. A fraqueza tornava-se cada vez mais evidente, especialmente nas manhãs em que acordava com dores e cansaço. Mas ela se forçava a levantar da cama e manter a rotina alegre que havia criado com Antônio e Beatriz. O que ela mais temia era que sua fragilidade pudesse afastá-los, especialmente agora que estavam começando a se conectar. Nos últimos meses, Sofia se tornou uma especialista em esconder sua condição, que só em pensar deixava seus olhos cheios. Ela evitava atividades que a exaurissem, optando por manter-se à margem em algumas das caminhadas que faziam juntos. Quando Beatriz a convidava para dançar ou para um jogo animado, Sofia sempre encontrava uma maneira de declinar. Estou um pouco cansada hoje, dizia com um sorriso forçado, fazendo o possível para que não percebessem sua falta de energia. Certa vez, enquanto ajudava Beatriz na cozinha, ela se sentiu tonta e teve que se apoiar no balcão. Com o coração acelerado, respirou fundo para se recompor. Estou bem, insistiu, embora sua voz traísse o que realmente sentia. Beatriz a observou com preocupação, mas Sofia desviou o olhar, disfarçando com uma risada. Apenas um pouco de tontura deve ser a falta de café, brincou, como se fosse uma piada leve, quando na verdade a dor era palpável. Nos dias que se seguiram, a fraqueza tornava-se mais difícil de ignorar. Sofia começou a perder peso, e Antônio e Beatriz, preocupados, notaram que ela estava mais pálida do que o normal. Você está bem, Sofia? Não está se esforçando demais? Perguntou Antônio, a preocupação transparecendo em sua voz. Sofia apenas sorria, tentando aliviar a ansiedade deles. Estou apenas cansada. Não se preocupe, eu estou bem, ela respondia, mesmo sabendo que não era verdade. O desejo de proteger Antônio e Beatriz a mantinha em um estado constante de angústia. Certa noite, enquanto estavam todos reunidos na sala, Sofia sentiu que precisava ser honesta. O cheiro do bolo de chocolate assado preenchia o ar, e Antônio e Beatriz estavam distraídos com as histórias sobre o passado. O nó em seu estômago se apertou ao perceber que sua fachada estava prestes a desmoronar. Cis Antônio e Beatriz, há algo que preciso contar, começou ela, a voz trêmula. O silêncio caiu sobre a sala, e os olhos de Antônio e Beatriz se arregalaram, a ansiedade se misturando à expectativa. Sofia respirou fundo, a pressão em seu peito aumentando. Sofia olhava para Antônio e Beatriz com o coração pesado. Eles a haviam acolhido com tanto amor, acreditando que ela era a filha perdida, Ana. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem possível. Eu preciso contar algo a vocês. Algo que tenho guardado há muito tempo. Antônio observou com um olhar de preocupação, como se pressentisse a gravidade do que estava por vir. O que foi, Ana? Está tudo bem? Aquelas palavras a fizeram vacilar por um momento. Ser chamada de Ana sempre trouxera uma sensação de culpa e tristeza, mas Sofia sabia que não podia continuar vivendo essa mentira.
No entanto, ela também sabia que a verdade completa sobre Ana os devastaria, e não queria infligir mais dor àquela família que já havia sofrido tanto. Não, disse ela baixando os olhos. Eu não sou Ana. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia fazer o tempo parar. Beatriz, com um olhar fixo em Sofia, levou a mão ao peito, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. O que você está dizendo? Sofia sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ela não queria machucá-los, mas também não podia continuar vivendo aquela mentira. Meu verdadeiro nome é Sofia. Eu sou a neta de Dona Rosa. Antônio e Beatriz ficaram imóveis, o choque estampado em seus rostos. O casal recordou de Dona Rosa e todo o período em que ela trabalhou com eles. Beatriz balançava a cabeça lentamente enquanto Antônio parecia tentar entender o que ela estava dizendo. Você não é nossa filha? Perguntou ele. A voz frágil. Sofia engoliu em seco, sentindo a culpa apertar seu peito. Não, Ana foi dada para adoção quando tinha 2 anos. Minha avó, Dona Rosa, conhecia vocês. Ela sempre me contava sobre vocês e como foram patrões maravilhosos com ela. Contou a história de Ana e como aquilo trouxe dor a vocês e até mesmo a ela. Minha avó falava de vocês com tanto carinho, mas eu não sou Ana. Beatriz começou a chorar silenciosamente, e Sofia sentiu o peso de cada lágrima cair sobre seus ombros. Antônio, ainda tentando processar, perguntou com a voz embargada. Mas, por que você veio até nós? Por que fingiu ser nossa filha? Sofia hesitou por um momento, sabendo que a verdade completa seria devastadora. Ela havia descoberto que Ana havia falecido em um acidente trágico muitos anos antes. Sua avó, Dona Rosa, havia contado a ela sobre a família que adotou Ana e sobre o acidente que tirou a vida da menina. Mas Sofia sabia que Antônio e Beatriz não precisavam de mais sofrimento. Eles já haviam carregado o peso da ausência de Ana por tanto tempo. Saber que ela nunca voltaria seria um golpe irreparável. Eu vim até vocês porque estou doente, confessou ela, a voz tremendo. Tenho câncer, um câncer terminal. Antônio e Beatriz ficaram paralisados. Beatriz levou a mão à boca, enquanto Antônio olhava fixamente para Sofia, com uma mistura de dor e choque. Câncer. A voz dele soou como um eco distante. Sofia sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu soube do diagnóstico há alguns meses. Os médicos me disseram que não havia muito o que fazer. Fiz tratamentos, mas o câncer já estava muito avançado. E então, eu desisti. Beatriz, ainda soluçando, perguntou. Mas, por que você desistiu, minha querida? Por que você não nos contou antes? Sofia tentou sorrir, mas o sorriso logo desapareceu. Porque eu estava sozinha. Quando soube da doença, eu perdi toda a esperança. Mas eu também sabia que não podia partir sem conhecer o que é ter uma família. Minha avó sempre falava de vocês com tanto carinho. Eu pensei que se eu pudesse passar meus últimos dias ao lado de pessoas que realmente amavam Ana, talvez eu pudesse experimentar um pouco desse amor também. Eu não queria partir sem sentir o que é ser amada. Ela olhou diretamente para os olhos de Beatriz, que estava agora chorando abertamente. Eu sei que não sou Ana. Eu nunca poderei preencher o vazio que ela deixou, mas eu precisava de vocês. Eu abandonei o tratamento porque queria viver o que me restava em paz, sem hospital, sem dor. Eu queria amor, e por isso eu escondi a verdade. Antônio passou as mãos pelo rosto, claramente lutando contra as lágrimas. E você tem vivido com essa dor todo esse tempo, sozinha? Sofia assentiu lentamente. Eu tentei esconder os sintomas. No começo foi mais fácil, mas agora já não consigo mais. A fraqueza, a dor, está ficando impossível disfarçar. Beatriz se levantou e se aproximou de Sofia, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela a envolveu em um abraço apertado, como se quisesse protegê-la de todo o sofrimento que Sofia estava carregando. Oh, minha querida, você não precisava fazer isso sozinha. Nós estamos aqui. Sempre estaremos aqui para você, Ana, ou não. Antônio também se levantou com os olhos marejados e abraçou ambas. Nós te amamos, Sofia. Você é parte da nossa família, não importa quem seja. Vamos enfrentar isso, Ju. Sofia se permitiu chorar nos braços deles, sentindo o alívio de finalmente ter contado a verdade. Embora ainda carregasse o fardo de saber que Ana nunca voltaria, ela encontrou conforto no amor que Antônio e Beatriz lhe ofereciam. E naquele momento soube que havia encontrado o que sempre buscara. O calor de uma família que, apesar de toda a dor, a amava incondicionalmente. Antônio e Beatriz, após a revelação de Sofia, passaram os dias seguintes tentando absorver a verdade.
Embora Ana nunca voltasse, o amor por Sofia crescia, como uma filha que o destino trouxe inesperadamente. O diagnóstico de Sofia pesava sobre a família, e preocupados com sua saúde, Antônio e Beatriz insistiram para que ela procurasse médicos especialistas. Levaram-na para exames e consultas com os melhores oncologistas da cidade, na esperança de encontrar alguma solução. No entanto, após uma série de testes, os médicos confirmaram o que Sofia já sabia. Não havia mais tratamentos que pudessem reverter sua condição. O câncer havia se espalhado de forma irreversível, e qualquer tentativa de prolongar sua vida seria no máximo dolorosa e paliativa. Diante dessa dura realidade, Sofia fez uma escolha. Recusou tratamentos invasivos e decidiu passar seus últimos dias ao lado de Antônio e Beatriz, no aconchego da casa que se tornara seu lar. O casal, com o coração partido, respeitou sua decisão, dedicando-se a garantir que ela tivesse paz, conforto e, acima de tudo, amor. Com o passar dos dias, Sofia tornou-se mais frágil, mas sua alma permanecia tranquila. Ela aproveitava cada momento, saboreando o calor de estar em família, ouvindo as histórias de Antônio sobre Ana e rindo suavemente com Beatriz, que a envolvia em um cuidado cheio de ternura. Certa tarde, enquanto descansava no sofá, Sofia olhou para Beatriz e Antônio, que estavam sentados ao seu lado, segurando suas mãos. Com um sorriso sereno, ela disse: "Vocês me deram algo que nunca pensei que teria, um lar. Obrigada por todo o amor que me deram. Eu nunca me senti tão amada." Antônio, com os olhos marejados, respondeu: "Nós também te amamos, Sofia. Você sempre será nossa filha, independente de tudo." Beatriz, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, acariciou o rosto de Sofia. "Você trouxe luz para nossas vidas. Nunca poderemos te agradecer o suficiente por isso." Naquela noite, Sofia se deitou, sentindo-se envolvida pelo amor incondicional que encontrou em Antônio e Beatriz. A dor física ainda estava presente, mas seu coração estava em paz. Sabia que, apesar de não ser Ana, ela havia se tornado alguém especial para aquele casal que, assim como ela, buscava cura para suas feridas emocionais. Na manhã seguinte, Sofia partiu serenamente, com um sorriso de paz no rosto, deixando um vazio imenso, mas também uma herança de carinho e memórias. Poucos dias após a partida de Sofia, enquanto Antônio e Beatriz arrumavam o quarto onde ela passara seus últimos dias, encontraram uma carta. A caligrafia delicada de Sofia preenchia o papel com palavras de despedida, mas também de alegria e gratidão. "Queridos Antônio e Beatriz, se vocês estão lendo esta carta, é porque meu tempo com vocês chegou ao fim. Antes de mais nada, quero agradecer por todo o amor que me deram. Vocês me acolheram de forma incondicional, como se eu sempre tivesse feito parte desta família. Sou eternamente grata por isso. Ao lado de vocês encontrei algo que pensei que nunca teria: um lar. Vocês me fizeram sentir amada e viva nos meus últimos momentos. E isso é algo que jamais esquecerei, mesmo agora, do outro lado. Eu sei que cheguei de maneira inesperada, com segredos guardados no meu coração, mas o que mais importa é o que construímos juntos. O amor de vocês me deu forças para enfrentar a minha jornada e ter paz para minha alma. Agora que me fui, quero pedir que nunca se esqueçam de mim. Mesmo que eu não seja de sangue, fui, de certa forma, a segunda filha que o destino colocou em suas vidas. E enquanto vocês me guardarem em suas memórias, eu sempre existirei de alguma forma. Não se esqueçam da Sofia que riu com vocês, que ouviu suas histórias e que amou cada segundo ao seu lado. E deixo algumas dicas para garantir que vocês vivam felizes e que nunca percam suas essências novamente. Panquecas no café da manhã. Continuem essa tradição deliciosa. Antônio, não se esqueça de usar aquela receita secreta que você disse que nunca contaria para ninguém. Eu ainda acho que o segredo é só uma pitada extra de açúcar. Beatriz, experimente colocar pedaços de banana ou chocolate. Vai ficar incrível. Continuem suas caminhadas no parque e, quem sabe, plantem uma flor em minha homenagem. Eu adoraria ser lembrada em um jardim cheio de vida. Beatriz, não pare de rir das piadas ruins de Antônio. Mesmo as mais tolas sempre arrancam um sorriso, e isso é o que realmente importa. Dancem mais. Quando estiverem na sala, coloquem aquela música antiga que vocês adoram e dancem. Não se preocupem com os passos, só sintam a alegria de estarem juntos. Prometo que estarei dançando junto com vocês. Vocês me ensinaram que o amor é o que realmente importa, e é com esse amor que me despeço, sabendo que minha breve passagem por suas vidas foi um presente. Assim como vocês foram o maior presente que a vida me deu.
Certa vez Beatriz me disse que eu era como um raio de sol, mas na verdade, quem são esses raios de sol são vocês. Obrigado por tudo e por darem sentido à minha vida. Amo vocês, papai e mamãe. Com todo o meu carinho de sua filha, Sofia. Antônio e Beatriz leram a carta com lágrimas nos olhos, mas também com sorrisos nos rostos. A saudade de Sofia era imensa, mas as palavras carinhosas que ela deixou os confortaram de uma forma que não esperavam. As manhãs de domingo agora sempre começavam com panquecas. E como Sofia sugeriu, Beatriz introduziu pedaços de banana e chocolate na receita, criando novas memórias em cada mordida. Antônio, por sua vez, mantinha viva a tradição de contar suas piadas, agora com um toque especial. Ele sabia que, mesmo do outro lado, Sofia estaria rindo. As caminhadas no parque continuaram, e um dia plantaram uma flor em homenagem a Sofia, criando um jardim em sua memória. O amor que Sofia trouxe para suas vidas continuava crescendo, assim como aquele jardim, sempre em flor. Nos momentos mais inesperados, quando a saudade apertava, eles colocavam uma música antiga e dançavam na sala, sentindo a presença suave de Sofia ao seu lado, rindo e celebrando a vida. Porque no fundo, sabiam que ela nunca havia realmente partido. Sofia, com sua breve e significativa passagem, trouxe cura ao coração de Antônio e Beatriz. Ana sempre seria Ana, a filha insubstituível que deixou saudade, naudade e memórias interrompidas. Sofia, por outro lado, trouxe a cura e a alegria inesperada, mostrando que o amor pode florescer novamente. Ambas, Ana e Sofia, representavam momentos diferentes, mas igualmente importantes. Ana foi o amor perdido, e Sofia, o amor que trouxe esperança. Juntas, ensinaram que, mesmo diante da dor, o amor continua crescendo e vivendo das mais variadas formas. E ali o casal percebeu o quanto eram felizes e o quanto poderiam ser felizes ainda.